Bora, Fel, para as últimas notícias do Coringão nessa quarta-feira. Timão que finalizou a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã, pela estreia no Paulistão. Com isso que deve entrar, claro, com o time reserva, já que os titulares, alguns deles, fizeram um jogo treino contra a União Barbarense nessa manhã, onde o Coringão venceu por 4-1. Então amanhã o Coringão deve ter um time aí recheado de jogadores reservas, aí o Romero, o Thales Magno, Hector Nandes e alguns jogadores da base do Corinthians também estarão completando o elenco, até porque os titulares serão preservados, talvez para o jogo do São Paulo, que é na próxima semana. E a ESPN trouxe pra gente muita informação agora nesse vídeo, hein? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vladimir Bianchini chega conosco também com as informações deste Corinthians para amanhã. Tudo bem, Tonhão? Tonhão, ó, doida. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo. Fiquei até me perdi, porque tem gente lá no fundo, tem treino aberto. Fiquei surpreendida, porque isso não acontece não. Bem-vindo, Vlad. Beijo para você. Exatamente, Glaucio. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Momento raro, infelizmente, né? Um treino aberto é uma coisa que antigamente era tão comum, agora a gente sabe que é uma coisa muito restrita, mas o Corinthians tem feito esse trabalho de abrir alguns treinos para a gente ver e é muito legal esse contato com os jogadores, também com os colegas de imprensa. O Corinthians que de manhã fez um jogo treino contra a União Agrícola Barbarense, da Série A4 do Campeonato Paulista, e agora à tarde está fazendo um treino um pouco mais leve. Os jogadores ali estão batendo bola. Vou até pedir para o nosso cinegra, o Wilson, mostrar os jogadores treinando aqui no Corinthians, né? A gente vê alguns atletas principalmente no campo batendo bola. A galera vai começar um treino um pouco mais leve. O Timão que para o jogo contra o Red Bull Bragantino vai ter alguns desfalques, principalmente o Breno Bidon, que serve a seleção brasileira sub-20, o Maicon, que ainda não renovou o contrato e também está na fase final de recuperação, além do Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho esquerdo. E além desse treino aberto, hoje a gente teve também uma entrevista coletiva com o Ángel Romero, um dos principais jogadores da equipe, atualmente o capitão do Corinthians, com a saída do Fagner. Ele é o principal jogador nesse sentido, e ele falou a respeito da situação do Timão no começo de temporada, como foi importante para o Corinthians ter essa questão de manutenção do elenco, apesar de não ter chegado nenhum reforço até o momento. Todos os principais jogadores permaneceram no Parque São Jorge. E ele também abordou a questão dos salários que estão atrasados. O Corinthians costuma pagar no 5º dia útil do mês, mas por uma questão de fluxo de caixa acabou não conseguindo quitar os salários. O que a gente apurou com a diretoria é que até sexta-feira isso deve ser normalizado. E ele falou se isso tem atrapalhado ou não na preparação. Vamos ouvir o Romero. Não, acho que não atrapalha, porque a gente sempre que tem um atraso, o presidente, o diretor, o Fabinho, vem e fala com a gente com maior sinceridade o que está acontecendo, e a gente teve essa conversa e não tem por que se preocupar, não atrapalha esse início de temporada também, de campeonato. A gente, como falei, continua com esse objetivo de poder voltar a ser campeão aqui dentro do Corinthians. E todo mundo está confiante que esse ano a gente pode conquistar alguma coisa, mas não pode relaxar, né? E também não pode atrapalhar coisa que está fora do nosso alcance. Isso aí é parte da diretoria, claro que também importa, né? Porque o grupo tem que estar bem, mas o nosso trabalho é dentro de campo. Já teve anos de muito atrás. Esse ano é só esse que você está falando, mas a gente vai pensar no que a gente pode fazer dentro de campo para chegar aos nossos objetivos. Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians deve optar por uma formação mista, com muitos jogadores vindos da base e também outros atletas que não foram titulares, principalmente no final da temporada passada. Eu vou pedir até para o nosso câmera Wilson mostrar ali os jogadores treinando nesse momento, que a gente costuma ver aqui no CT Joaquim Grava, aquela atividade um pouco mais descontraída, mas se dentro de campo as coisas estão indo muito bem, o Corinthians vem embalado depois de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, fora de campo as coisas seguem complicadas. Isso porque o Conselho marcou para a próxima segunda-feira, no dia 20, a votação de impeachment do presidente Augusto Melo. Vai ser às 6 horas da tarde no Parque São Jorge. Era para ter ocorrido no último dia 2 de dezembro, entraram com uma liminar da Justiça, acabou não ocorrendo e agora deve acontecer nessa segunda-feira. Precisa de uma maioria de 150
251 conselheiros, de 301 para que o Augusto Melo seja afastado. Se ele for afastado, ele fica um tempo fora do cargo e aí vai ser convocada uma assembleia, que é aí dos sócios, e se caso realmente o impeachment passar na Assembleia dos Sócios, aí ele seria destituído do cargo e aí a gente teria uma nova diretoria compondo o Corinthians. Tá certo, Glaucia? Volto com você. Muito obrigada, Vlad. Acompanhando aí treino aberto do Corinthians neste início de temporada. A gente ainda acompanhando um pouquinho das imagens aí, já que podemos espiar o treino antes dessa estreia contra o Red Bull Bragantino. Agora, Fer, um Corinthians que se movimentou muito pouco, né? A gente falou aqui ao longo desse fim de ano, começo também, vendo todo mundo muito ativo no mercado, mas acho que a manutenção dessa base do Corinthians, que a gente viu funcionar muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro, acho que é a grande notícia, né? Para o Ramon continuar ali com o seu time encaixado e dar uma sequência nesse trabalho, né? Embora o Corinthians comece o ano com mais uma vez uma crise extra-campo, né? Com essa situação ainda de votação de impeachment e tal, em campo pelo menos é a sequência. A política segue fervendo no clube. A gente falou sobre um Campeonato Paulista iniciando e sobre a possibilidade de o Palmeiras ser campeão e conseguir um tetracampeonato. O Corinthians é um grande candidato para não deixar isso acontecer. Obviamente você também tem um São Paulo ainda se reforçando no mercado, o Oscar, mas o grande trunfo do Corinthians é o trabalho do Ramon Dias e como essa equipe terminou a última temporada em alta, o segundo turno de altíssimo nível, né, brigando ali pelo topo da tabela. Então, assim, não contratou, mas investiu muito já na janela do meio do ano da última temporada. Você conseguir a manutenção dos seus destaques de uma espinha dorsal já faz com que essa equipe largue na frente de vários concorrentes. Então, acho que é um Corinthians muito poderoso para essa temporada, né, e deve mostrar isso no decorrer do Campeonato Paulista, né? O trabalho do Ramon Dias, de fato, até agora é bastante interessante e o time é muito forte, né? O time titular do Corinthians é muito forte, inclusive mostrou isso em confronto recente no Campeonato Brasileiro contra o próprio Palmeiras. Então acho que a gente vai ter uma disputa bem interessante, principalmente entre Corinthians e Palmeiras nesse Campeonato Paulista, Glaucio. Vamos lá, o Corinthians fez hoje um jogo treino, né, Lelê? 4-1. 4-1, né, contra o União Barbarense. Treinou com... Pensei que tinha treinado com o Santos. Foi o mesmo O Santos resultado. tá sem dinheiro pra... Tá cheio de graça, hein? Você tá cheio de graça com o Santos. Calma. Hoje. Não tira o Santos da boca, hein? Tira o Santos da boca. E o pior desses 4-1... O Santos tá sem dinheiro pra subir pra capital. E o pior desses 4-1 é que dois melhor do que gols tá foram do devendo Pedro 3 Raul. bilhões e ter que pagar 30 milhões pro empresário até amanhã. Calma, 30? calma. Não é mais? Já nem sei quanto é que é, de tanto que eles devem. 47. Quarentinha. Ai, que coisa linda. Que coisa linda. E aí, a perspectiva é o seguinte, que o Corinthians vai estrear no Paulistão, né, que vai jogar contra o Bragantino. Amanhã. Mais da metade do time reserva. Sim. Bem mais, né? Porque eu tava vendo aqui uma relação que possivelmente, que apesar de quem hoje jogou isso, Coronado, né, não vai jogar na estreia. Porque, vamos lá, o time que começou, inclusive, o amistoso hoje, era o time, basicamente, que é o time pra ser titular, só com pequenas alterações ali. Porém, o time que espera-se, né, que estreia aí amanhã contra o Bragantino, no Nabi Abichedi, vai ser um time totalmente alternativo. Por quê, Quintino? Tem aí, vai fazer 2 semanas que os caras voltaram de férias, né? E aí terminaram o ano passado naquela maratona de jogos. Vários jogadores já ali, entre parênteses, fadigados. Então, até todo mundo realmente chegar aí na plena forma física, eles vão poupar alguns jogadores e vão também aproveitar para testar outros jogadores. Porque assim, como a gente sempre fala aqui, momento de testar é no Campeonato Paulista. Então eu aprovo, cara. Acho que realmente tanto que hoje, nesse treino aí, o Félix Torres se machucou. Então teve uma lesão aí, teve um desconforto muscular, né? Então, eles estão a comissão técnica fala o seguinte: nós vamos poupar muitos jogadores porque nós estamos preocupados, vai ser um ano longo, duro, né? Difícil. O Corinthians tem dia 19 de fevereiro a pré-Libertadores. Então, eles estão programando o seguinte: colocar os caras que jogaram muito ano passado aos poucos. Né? Por isso que no começo dessas rodadas do Paulista, eles vão entrar com a maioria do time reserva. Olha o time possível que vai jogar amanhã, mano, contra o Bragantino. Matheus Donelli. Bragantino. O Léo Maná, Kaká, João Pedro. Léo Maná.
É Tchoca que renovou ou o contrato, aliás. É Tchoca. É Tchoca? Como é que fala? Tchoca? Quê? É o Tchoca. Tchoca pra ele. Não. Na minha época, Tchoca era A outra galinha coisa. Tchoca, não, Cortúzio, você não vai deixar isso acontecer. É o nome dele, pô. E Hugo. José Martinez, o Alex Santana, o Charles e o Thales Magno. Romero e Héctor Hernandes. Esse possivelmente é o time de amanhã. Isso Aqui aí. na Baixada Tchoca é outra coisa, viu, cara? Mas, ô, Mota, com relação aí à preparação do Corinthians, aí eu acho que é legítimo mesmo. Não vale a pena você já colocar todos os jogadores para começarem o Paulista aí e numa dessa você queimar etapas aí num processo que é o principal do ano. A gente sabe que a pré-temporada serve realmente para isso, para dar pro cara aí um lastro físico para ele aguentar o ano inteiro aí a temporada que tende a ser aí puxada, porque o Corinthians ele tá na Libertadores, tá em outras competições aí também, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, tem o estadual. Então vale a pena nessas 2, 3 primeiras rodadas do Campeonato Paulista ter esse time mais alternativo mesmo, e com o passar das rodadas aí da terceira pra frente, aí sim começar a colocar os atletas que tendem a ser os titulares aos poucos. Não precisa já na quarta rodada colocar todo mundo. Você vai vendo quem tem mais condições físicas aí, quem já evoluiu mais, e vai colocando à disposição do treinador. Mas Campeonato Paulista, cara, pelo elenco que o Corinthians tem, e o que a gente viu que esse time pode produzir, não me preocupa igual preocupou em 2024, não. O Corinthians aí teve uma sequência de derrotas, aí correu até um sério risco de numa dessa até cair para a Série B do Campeonato Paulista. Esse ano aí, fazendo de uma forma pausada e incrementando qualidade aos poucos aí com o passar do campeonato aí, eu acho que vale a pena. Coringão é outro time, Motinha. Bora lá. E até por isso, né, mano, acho que esse início agora de temporada, o foco mesmo é nessa pré-Libertadores. Porque assim, é um campeonato que ele é perigoso, né, essa questão de mata-mata aí e tal, que você tem que chegar bem ali realmente para se classificar. Então o Paulista vai servir como uma preparação, né, para essa questão aí de já começar bem aí 100% na pré-Libertadores. Hoje também. Lembrando, Lelê, que o primeiro confronto aí na pré-Libertadores, Motinha, o Corinthians vai pegar a Universidade Central, um time da Venezuela, e na outra fase, o Corinthians passando, a tendência pelos confrontos ali é o Corinthians pegar o Barcelona de Guayaquil. Se acontecer o favoritismo mesmo vindo de lá, porque é o time mais tradicional e que o Corinthians pode cruzar na terceira fase aí. É um time mais enjoado. Lá não tem altitude, mas é difícil, hein, mano? Já tive lá, cara. É difícil, é time qualificado, cara. Vamos lá. Bora lá. O Corinthians hoje anunciou também um vínculo maior com o Léo Maná, né? Que era até abril de 2026, agora foi até o fim de 2029. dezembro de 2029, né? Isso. Também hoje teve a entrevista do Romero, viu, mano? Né? Falando da renovação, né? E ele fala nessa entrevista o seguinte, que recusou outras ofertas para continuar no Corinthians. Inclusive, quando ele foi viajar de férias, ele falou, quando eu voltar de férias tá tudo certo, não tem problema. Antes o Corinthians estava preocupado se ele ia cumprir mesmo, né? A renovação automática e tudo. E houve sim outras propostas, mas ele não quis continuar no Corinthians. Inclusive, ele até brincou que não vai ganhar, não, 1 milhão, né? Como o pessoal tá falando por aí, que ele não vai ganhar R$1 milhão, que ele não ganha 1 milhão, quem sabe um dia, que se Deus quiser chega, ele falou, né? Brincando. E também falou na entrevista que o grupo dos jogadores, até porque saiu ontem, né? Que tá marcada o impeachment de novo, né? Votação do impeachment segunda-feira. Ele falou, o grupo de jogadores mantém o apoio ao presidente. Fez questão de falar sobre isso, né? Então, até porque o Hugo Souza já tinha se pronunciado, né, quando eles fizeram algumas menções ali a favor do Augusto, e eles perguntaram, né, pro Hugo por que os atletas tinham se manifestado. E o Hugo disse que, assim, jogadores que já estavam há mais tempo, inclusive trabalharam com a diretoria anterior, como é o caso do Romero, que tinha muitos casos, né, de atraso de salário e tal. E com o Augusto foi fazendo as coisas certinhas. Acho que agora em janeiro que foi assim um negócio atípico de atrasar, mas que ele já tinha prometido, né? Já tinha acertado com os jogadores que ia cair ali tal dia. E pelo jeito os jogadores confiam, né, no Augusto. E nem tem porquê também, né, Motinha, eles se pronunciarem ou contra, por exemplo, alguma coisa, ou se meterem em assuntos políticos. Acho que o mais sensato, né, realmente sempre tentar blindar esse elenco aí, deixar fora desses problemas. E outra, Lelê, né? Enquanto o time estiver bem, o time estiver ganhando, o time estiver com resultados legais, o assunto político não vai ser tão relevante pro torcedor em si. Quando se começar mal, aí junta tudo numa bola só, num prato só e... Sim, agora só aproveitando esse assunto... O combo, aí junta, aí diga, Lê. E agora só aproveitando esse assunto, mano, assim, né?
Eu acho que não mudou muito a questão da opinião, tanto a nossa aqui do programa, né, quanto dos formadores de opinião aí no ambiente corintiano, da torcida corintiana, quanto a impeachment. Mas eu vejo que a situação do Augusto Melo, ela ficou um pouquinho mais complicada depois do depoimento lá, né, do cara da ex-patrocinadora, quando ele fala que não teve um intermediário no negócio. Por quê? A gente já falou aqui segunda-feira sobre isso, e uma coisa que o Mano bate na tecla é, até que tenha, né, uma conclusão ali do inquérito que aponte realmente quem é o culpado, a gente dá a presunção da inocência pra todo mundo. Ok, também sou dessa opinião. Mas, se não teve um intermediário e o tal do Cassundé foi colocado como intermediário pra levar 20 milhões Cassundé. ali, alguma coisa tá errada e alguém levou esse dinheiro. Por quê? Eles iam fazer caridade pra esse Cassundé? Dar 20 milhões pra ele assim do nada? Não. Então, tem que ser investigado agora realmente esse Cassundé, pra onde foi esse dinheiro, né? Que chegou até ele e agora a polícia vai ter que rastrear. Nisso, acontece o quê? Essa suspeita que é levantada e que ela é legítima também, porque, pô, ninguém é bobo também. Se colocou um intermediário que não intermediou, é porque sim, tem alguma coisa errada. Todos concordamos, né? E aí a questão agora começa uma pressão muito forte no Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, que o Augusto Melo tava medindo forças contra todo mundo para segurar o Marcelo Mariano ali nessa função. E foi ele quem assinou, né, o documento. Chamuscou. Para que fosse liberado ali um valor, até para aquela empresa laranja que veio depois também. Chamuscou? E aí, gente, agora... Chamegou! E aí, agora... tem uma pressão a mais. Nessa nova reunião que foi convocada agora, né? Uma nova reunião de impeachment, existe uma pressão a mais acima do Augusto Melo por conta do Marcelo Mariano. E aí agora é o seguinte: ou ele vai ter que demitir de fato o Marcelo Mariano, assim, ó, entrega o Marcelo Mariano pra tentar apaziguar e ele ficar de boa ali, né, com a política dentro do clube. Se ele não demite o Marcelo Mariano, se ele tem realmente ali uma relação tão forte com o Marcelo Mariano que ele não vai demitir, o negócio vai ficar pior pra ele, né, ali dentro do ambiente Mas político. se ele demitir, ele não tá assinando embaixo? Exato, e aí então, tem a questão... Na minha cabeça é assim. Não, e você assim... tem convicção da honestidade do cara, você é banca. Você tem convicção que nada errado foi feito, ele não pode demitir. Se ele demitir, ele assina embaixo. Só que existe a pressão pra ele demitir e ele poderia fazer o quê? O erro realmente foi do Marcelo Mariano, não foi eu, então eu vou tirar o cara. Só que aí... A casa dele cai, velho. Se ele tem o rabo preso com o Marcelo Mariano, a partir do Marcelo Mariano... Se eu afundar, eu puxo alguém junto. Exato. Aí, o que será que ele pode ter pra falar? Ele vira um novo Rubão. O Rubão que saiu e começou a jogar pedra. E aí você coleciona mais um inimigo então, contra você assim, íntimo. Um inimigo momentos turbulentos, vamos ver o que vem por aí, né, mano? Mas nesse caso aí, Lelê, com relação aí à comissão, garantista. Eu acho que só as partes... Não, mas ô Sombra, eu acho que só as partes podem falar sobre, inclusive o Corinthians também se posicionando. Porque o presidente lá, o CEO da empresa, disse que não houve intermediário no negócio. Intermediário numa situação dessa é um negócio extremamente normal e natural. É muito difícil uma empresa pegar o telefone e falar, quero te patrocinar. Isso é sempre feito através de alguém, pode ser uma empresa de marketing, pode ser um contato comercial, pode ser qualquer tipo de pessoa, inclusive que leve até o clube. Olha, conheço a empresa XYZ, eles têm interesse, posso trazer aqui negociar e essa pessoa receber comissão. O pai do Neymar, o Quintino acabou de falar, que recebeu a comissão dele aí na transação do Santos. 10%. Isso, e no caso do Corinthians aí, a comissão que pelo menos divulgaram à época era de 7%. Então, se tá todo mundo constituído nesse contrato, empresa, Corinthians, a ex-parceira e a empresa que receberia essa intermediação, tá tudo ok. Mesmo o cara alegando, não tinha intermediário. Porque a gente sabe que no futebol, mesmo quando às vezes não tem, arrumam. Que aí fala, essa empresa precisa aqui, porque é o cara que faz... Será que isso aconteceu? Não sei. Eu não sei. Então, sinceramente, não sei. Então, tô colocando aqui na condição. Eu acho que o principal problema aí, Lelê, foi justamente, inclusive que gerou até o racha administrativo dentro do Corinthians, talvez tenha sido o primeiro racha do ano, que foi os setores ali terem começado uma discordância. E o Rosala Santoro falou pra gente aqui no programa.
quando ele se sentiu desprestigiado, talvez ele não tenha usado essa palavra, mas o que ele deu a entender foi isso. Ele era responsável pelo departamento financeiro do clube e esse Marcelo Mariano era responsável pelo departamento administrativo. São setores que são equivalentes na hierarquia do clube e um, teoricamente, não deveria dar satisfação para o outro no que diz respeito à sua alçada. Quando o diretor administrativo ele começa a fazer com que o diretor financeiro do clube tenha que pedir satisfação para ele para fazer algo que ele deveria ter autonomia para fazer, ele já começou a ficar puto. E aí a gota d'água foi quando o diretor administrativo assinou lá uma autorização para que o departamento financeiro, sem o consentimento do Rosala Santoro, fizesse esse repasse da comissão para essa empresa que está constituída no contrato e, posteriormente, essa empresa que está constituída no contrato fez um repasse para a empresa que é considerada fantasma. E aí sim deu toda essa... Deu toda essa polêmica. Alguém autorizou, mano. A cabeça desse aí vai ter que rolar. Então, mas é isso que eu tô falando. A cabeça de alguém vai ter que rolar. Eu também acho. O Marcelo Mariano que fez a autorização aí pra fazer esse repasse pra essa empresa e, posteriormente, essa empresa fez um outro repasse pra essa empresa que é fantasma. Mas pra finalizar o vídeo aí, comentando sobre a entrevista do Romero aí, que disse que não vai ganhar 1 milhão no Corinthians, hein? Ele que dá uma cutucada na imprensa, que fica divulgando o seu salário nas redes sociais, não só dele, mas como de outros jogadores também. Ele disse também que recusou propostas de outros clubes aí pra ficar no Corinthians, que a prioridade sempre foi o Timão. O Romero acho que falou pela primeira vez, depois de renovar com o Corinthians por mais uma temporada, na véspera na estreia do Paulistão, marcada para essa quinta-feira às 19h30, horário de Brasília, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, o Paraguai admitiu ter recusado proposta para ficar no Corinthians em 2025. O Paraguai acionou uma cláusula automática que ele tinha no contrato, caso cumprisse essas metas, ele renovaria automaticamente por 1 ano com o Coringão. Misa 11 e capitão do Coringão assegurou que a prioridade sempre foi ficar no Corinthians, e por isso rejeitou outras propostas aí, inclusive do Fluminense. Ele até brincou com essa demora de renovar com o Corinthians, o atacante falou qualquer problema de diálogo com a diretoria e o processo de permanência foi anunciado há uma semana atrás. Ele disse que não foi só dinheiro, que ele não vai ganhar 1 milhão por mês aí como foi divulgado na mídia. E tomara que um dia ele chegue a ganhar isso daí, brincou o Romero aí com a imprensa. Ele que foi vice-artilheiro do Corinthians em ano passado com 16 gols atrás apenas de Yuri Alberto, que fez 30 gols na temporada. Além do Paulistão, claro, o Corinthians tem como objetivo primário na temporada a classificação para a fase de grupos na pré-Libertadores, na Libertadores, né? Já que o Coringão disputa a pré mês que vem, em 19 de fevereiro aí, o Timão que enfrenta a Universidade Central da Venezuela. Lembrando que o primeiro jogo é fora de casa e o Timão decide em casa contra o time venezuelano. Então, aí, Cefel, comenta aqui o que você acha dessa provável escalação do Corinthians para a primeira rodada e para a estreia na temporada no Paulistão. Se realmente tá certo do Corinthians em poupar jogadores, eu acho que tá muito certo, não tem porquê ir com o time titular. Então, você pode prejudicar o resto da temporada com muitas lesões. Então vamos com calma ali. E na próxima semana, contra o São Paulo, aí sim, a gente já pode colocar os titulares, porque é um jogo importante. Claro que é a terceira rodada, só que é um clássico, o Coringão quer vencer. Então vamos com calma nesse início de temporada. Então comenta aí, deixa o seu like, inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.